colegas, professores, sejam todos e todas bem-vindos nessa nossa etapa final, que é o quarto trimestre. Sou a professora Daniele Neri, professora da disciplina de História, então vamos trabalhar as turmas do 7º ano. E vamos conhecer o nosso tema gerador de aprendizagem, que é africanos no Brasil. Vamos entender esse tema e contextualizá-los, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula. Então, nós vamos falar sobre a dominação. Os africanos não vieram para a América de livre e espontânea vontade, foram trazidos para cá para trabalhar como escravos. Com o avanço da plantação da cana-de-açúcar lá no Nordeste, na metade do século XVI, os africanos começaram a entrar no Brasil sistematicamente em maior número. A maioria dos africanos entrados no Brasil saiu da região localizada ao sul do Equador pelos portos de Benguela e Luanda e Cabina. Outra parte considerável saiu da costa da Mina pelos portos de Lagos, Ajudá e São Jorge da Mina. Em um número menor saiu ali pelos portos de Moçambique. No Brasil, os africanos não eram chamados por sua etnia, mas sim pelo nome do porto ou da região onde havia sido embarcados. Um africano da etnia Congo, por exemplo, era chamado aqui de Cabina, se esse fosse o nome do porto africano de onde ele houvesse embarcado. Outro exemplo, os diferentes povos embarcados na costa da Mina, na África Ocidental, eram chamados simplesmente de Minas. Conseguir pessoas na África para vender na América foi um negócio altamente lucrativo. Então, eu trago alguns passos para vocês. Primeiramente, os traficantes forneciam tabaco, aguardente, pólvora e, sobretudo, armas de fogo aos chefes africanos, que, em troca, exigia prisioneiro de guerra. No segundo passo, era ali de posse dessas armas, os chefes africanos faziam guerra e obtinham os prisioneiros. Terceiro passo. Prisioneiros eram negociados com traficantes que os vendiam na América como escravo. E então instalou-se assim na África um verdadeiro círculo vicioso. Fazia-se guerras para obter prisioneiros que eram trocados por armas de fogo e pólvora usados em novas guerras. Consequência mais trágica da chegada dos europeus ao continente africano foi justamente o surgimento de um novo tipo de guerra entre os povos locais, a guerra para obter e vender pessoas e traficantes especializados. Então, os africanos e suas culturas. Então, alguns historiadores dizem que o tráfico para as Américas receberam cerca de 15 milhões de africanos, 40% deles. Então, 6 milhões foram trazidos para o Brasil. Esses africanos trouxeram consigo não apenas a sua força de trabalho, mas também as suas culturas, que hoje faz parte do nosso modo de viver. 3 dessas culturas merecem especial atenção: a cultura Jeje, com forte presença no Maranhão, a cultura Iorubá presente na Bahia e a cultura Banto presente em todo o território brasileiro, especialmente na região sudeste. Falando sobre a travessia lá no litoral africano, homens, mulheres, crianças eram forçados a embarcar em navios pequenos, frágeis, conhecidos como navio negreiro. A viagem durava ali em média de 30 a 45 dias, conforme o lugar de chegada e partida. As condições de viagem eram péssimas, a comida era bem pouca e de má qualidade, havia pipas de água, mas também eram poucas para não ocupar lugar no navio. Assim, cada escravo recebia apenas um copo a cada 2 dias e bebiam água do mar, mas também adoeciam, porque a água doce não era suficiente. Os africanos chegavam ao litoral brasileiro bem confusos e cansados, sem saber onde estavam. Nos mercados do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís eram examinados, avaliados e comprados. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher e geralmente 3 vezes maior que uma criança ou um idoso. Como propriedade de outra pessoa, os escravizados podiam ser vendidos, alugados, leiloados para pagar a dívida do seu dono. Não tinha nem mesmo o direito de manter o próprio nome, recebendo o nome português. Vamos conhecer o trabalho desses povos. Então, os escravizados, eles trabalhavam em média de 12 a 15 horas por dia, começando ali entre 4 e 5 horas da manhã e até o anoitecer.
Por vezes, as manhãs dos feriados e domingo eram usadas para conserto de cerca, estradas, entre outros serviços. O homem trabalhava como agricultor, carpinteiro, ferreiro, pescador, carregador e em várias outras funções. A mulher cuidava da terra, cuidava dos doentes, colhia e moía cana, lavava, passava, fazia partos, vendia doces e salgados. Entre os trabalhadores afrodescendentes havia também libertos, nome que se dava àqueles que havia conseguido a carta de alforria, documento de libertação obtido geralmente após longos anos de trabalho. Entendendo agora sobre a alimentação lá nas fazendas, vamos ver a situação desses povos. Então, nas grandes fazendas, a maioria dos escravos recebia apenas uma cuia de feijão e uma porção de farinha de mandioca ou milho. Vez por outra, recebia também toicinho, rapadura e charque, que conforme a região tinha o nome de carne seca, carne do sul, carne do Ceará, entre outros. De modo geral, a alimentação dos escravizados era insuficiente e pobre em vitaminas, o que acarretava sérios problemas de saúde, envelhecimento precoce e muitos eram descritos como tendo 60 anos, quando na verdade tinha entre 30 e 40 anos. Falando sobre a violência com esses povos, os escravizados eram vigiados de perto por feitores, que quase sempre castigavam-os por qualquer falta. Tendo exemplo aqui, fazer uma pausa para descansar ou se distrair no trabalho. Castigos eram muito severos, como o uso ali da palmatória, a gargalheira, a corrente com algemas e a máscara de Flandes.